Olá, meus segundos anos, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais uma aula remota. Vocês daí, eu daqui, vamos trabalhar nosso conteúdo de geografia. É um prazer estar com vocês mais uma vez na nossa aula interativa, buscando sempre entender e compreender os fatos geográficos, né? Dentro do contexto histórico e a análise da estudos de hoje, certo? Vamos lá, é isso aí. Dentro do que nós estamos vendo aí nosso conteúdo, né, a ordem internacional, já vimos ali o sistema capitalista e socialista, União Soviética e Estados Unidos, certo? Aquela ordem mundial onde se deu o processo pós-Segunda Guerra, 1945, 46, 47. E vamos trabalhar aí dando continuidade ao nosso conteúdo, certo? É sempre bom estarmos com o nosso livro didático aí para a gente entender melhor, fazer análise, leitura. E vamos hoje trabalhar as páginas 78, certo? Vamos lá, trabalhar o conteúdo dentro do conceito para sabermos interpretar esses conceitos, certo? Devido à historicidade, trazendo, dialogando com a história e a geografia, certo? Para analisar as áreas, né, espaço geográfico, certo? E o contexto que se desenrolou durante a história, né, do século XX até os dias contemporâneos, né? Até hoje há um processo divisório, né? Queda do Muro de Berlim, a volta do sistema integrado ao mundo, né? Fim das barreiras do sistema socialismo e capitalismo, mas ainda ficou aqueles rumores lá da Guerra Fria, né? Que se iniciou ali de 45, 46, 47, porque foi uma data ainda que ficou com vários fatos a esse meio, certo? Então vamos lá para o nosso conteúdo, certo? Hoje trabalharemos, né, dentro do conteúdo da ordem internacional, a doutrina Truman, né, saber o que foi esse processo, né, que é importante. São questões que sempre estão em alta nas vestibulares, no Enem, certo? Vamos lá. O processo, né, da OTAN, o plano Marshall, que, né, se deu à OCDE, né, e as alianças militares, certo? Que vamos falar sobre cada um desses processos aí, certo, pessoal? Espero que vocês aí, vamos lá, sempre buscar o nosso entendimento, certo? Qualquer dúvida, vamos trocando o feedback, fazendo esse feedback aí pelas aulas online, né? Ou redes sociais, certo? É um prazer estar com vocês. Vamos lá. Doutrina Truman, certo? Ajuda econômica dos Estados Unidos para alguns países da Europa, né? Como se deu esse processo aí, né? Para aliados pró-ocidentais, certo? Com o objetivo de conter o socialismo soviético. Olha aí, né? E aí uma boa explanação sobre esse conceito, né? Por que a doutrina Truman, né? Esse conceito se deu porque final da Segunda Guerra, né, 1945, a início de 1946, os Estados Unidos, né, vai ficar a ver a divisão entre as duas potências mundiais, né, porque de um lado já havia um governo socialista e os Estados Unidos, né, que era um país já capitalista também, certo? E como os dois foram aliados, né, por questões mais, né, não que eles estavam alinhados a ser aliados por questões de desenvolvimento da guerra, houve esse conceito aí que eles estiveram juntos, né? Por a influência que a Alemanha nazista estava querendo invadir, no caso, a União Soviética, por ele não ter tomado partido, certo? E com isso foi se desenrolando esse processo. Depois, lá no final da guerra, esses países, né, ficaram como as grandes potências bélicas, né, são vencedores da guerra, e com isso houve essa divisão. De um lado, o mundo ocidental e do outro lado, o mundo oriental, né? Você pegar a Terra, o planeta Terra aqui e dividir em dois, certo?
aqui, certo? Oriental e ocidental, né? A gente tem que sempre entender esse conceito. Estados Unidos, União Russa, certo? Socialista soviética. Por quê? O mundo dividido entre duas partes, né? Porque se levou ali a questão de uma linha imaginária, né? Que até hoje se fala muito desse conceito, né? Como os países aliados que estavam mais do lado oriental, né? Os países orientais tinham a influência do regime russo. Por quê? Porque estava dentro do conceito de área, né? Mas, assim mesmo, os Estados Unidos, com a influência que ele quis, né, influenciar esses países, e conseguiu fazer planos que davam condições para países como a Grécia e a Turquia entrassem dentro do conceito de apoiar os países ocidentais, que no caso os Estados Unidos, né? Por isso foi o quê? Os Estados Unidos estava mais equilibrado após a guerra, né? Porque ele não entrou diretamente, seu Estado não foi totalmente atingido como os demais países da Europa e a própria União Soviética, porque ficaram mais devastados com esse processo, né? E com os Estados Unidos teve essa oportunidade e tirou a vantagem disso, né? Influenciando esse apoio econômico a vários países, né? Tanto da Europa, alguns da Ásia também, certo? Para não ficar totalmente dominado pelos regimes socialistas, certo, pessoal? Deu para entender esse conceito aí, certo? O objetivo da doutrina Truman é de conter o socialismo soviético, certo? Por isso ficou muito conhecido esse processo aí. Dentre isso aí, né, houve esse processo que já vai surgir o quê? A OTAN. A OTAN, ela surge ali em meados ali de 1950 em diante, porque ela tem a organização do Tratado do Atlântico Norte. Olha aí, por quê? Vários países, né, se unem aí, certo? Para o quê? Fazer alianças militares, né, para fortalecer a Europa, né? E isso são alguns países ocidentais, né, da Europa, junto com os Estados Unidos, que faz ali uma barreira que é para ter um fortalecimento nas fronteiras, certo? E com isso dominar aquelas regiões ali. Dominar ou então também como fazer uma defesa, na verdade, uma proteção aos países que foram invadidos pela Alemanha nazista, certo? E também essa barreira ela visava uma melhor defesa contra a União Soviética, embora eles tivessem sido aliados, mas ainda estava separado devido a querer dominar o mundo, né? As duas grandes potências, Estados Unidos e a União Soviética. Muito bem, pessoal, está indo aí entendendo mesmo, vamos lá, certo? E agora nós vamos para o plano Marshall, né? O que o plano Marshall quis com esse processo aí? O plano Marshall, certo? Foi o programa de recuperação da Europa, né? Um programa onde se deu aquele desenvolvimento de investir, de recuperar estruturalmente, financeiramente, aqueles países ali que ficaram mais devastados, né? França, Inglaterra, né? O Reino Unido propriamente dito, né? Vários países ali, né, que estavam envolvidos na guerra e sofreram com esse processo, né? E esse plano vinha com esse processo, né? Onde se deu origem ao OCDE, né? Devido ao Plano Marshall, né? Que era a Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Para manter esses países que estiveram dentro, né, do conceito da Segunda Guerra e ficaram economicamente, estruturalmente muito devastados, né? E esse plano foi criado pelos Estados Unidos, certo? Já para ter domínio também sobre a região, certo?
nada era por acaso, tinha que ser pensado, porque algo tem que ser feito. Nos Estados Unidos, como grande vencedor desse grande, influenciou para o desenvolvimento da Europa pós-guerra. Por quê? Toda a tecnologia, né, que os Estados Unidos já, né, tinha, ele investiu e ficou investindo na Europa, né? Com isso, os Estados europeus ficaram totalmente dependentes dos Estados Unidos, né? Que saiu ileso da guerra, né? Somente a base aérea de Pearl Harbor foi atacada, né? E posteriormente os Estados Unidos entrou na guerra, certo? Muito bem, vamos lá. É interessante porque esses fatos históricos e geográficos eles nos trazem até o dia de hoje, certo? Para entender esse conceito da ordem mundial, dessa geopolítica mundial, certo? Por isso que é interessante saber todos esses fatos, certo? Para nós compreendermos o mundo contemporâneo, certo? Então, vamos lá, certo? E as alianças militares, né? Que é a OTAN, Organização do Tratado Norte, certo? Onde ela vai tratar sobre as questões, né, de detenção de poder militar, certo? Criada pelos Estados Unidos e por países da Europa, né? Que estão ali envolvidos como aliados e propriamente outros que não eram tanto aliados, mas aderem a esse movimento, certo? Porque ele vai ter o apoio norte-americano, estadunidense, certo? Aqui nós temos a OTAN, né? Que é, vocês podem estar acompanhando aí na página 78, certo? E também na página 79, porque vai ter um mapa aí que vai ter um cordão que envolve, certo? A questão sanitária, quer dizer que o quê? Que era um pacto, algo que era imposto para os países não estar dependentes de outros, como os Estados Unidos, né? Eles ficassem mais dependentes dos Estados Unidos, certo? Que é a OTAN, a Organização do Tratado do Sudeste Asiático, certo? Onde foi criado pelos Estados Unidos também para ter esse domínio sobre essa região, certo? Da Ásia, que era ela estava mais voltada ao domínio oriental, né? Da Rússia, da União Soviética propriamente dita, certo? E o Oriente Médio, certo? Que foi o Pacto de Bagdá também. Essa organização foi para ter o domínio em países do Oriente Médio, que se aliavam aos Estados Unidos, certo? E sendo uma forte barreira contra o socialismo, certo? Por isso, essa influência dentro desse conceito, né? Da geopolítica, do domínio de território, né? Ele se desenvolveu, ficou durante ali a Guerra Fria, 1945-46, até 1989, queda do Muro de Berlim, certo? Reestruturação da União Soviética, né? Posteriormente, cria-se um novo Estado, a divisão de alguns países que se pede sua independência da União Soviética e se fragmenta, ela perde um bom território, mas ela se modifica na sua estrutura política e econômica e cria-se um novo Estado russo, certo? Pois é, pessoal, nossa aula aí ela vai dando continuidade. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Vamos lá, tentamos fazer a melhor aula para vocês. É isso aí, obrigado, até a próxima aula.